Fala aí, pessoal, beleza? Bom, seguinte, aqui quem vos fala é o professor Wagner, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo complementar, pessoal, das nossas aulas aí, tá? Tem poucas aulas, né? Então, eu não tô vendo outra forma de complementar o conteúdo a não ser fazendo isso aqui. Então, é o seguinte, nós vamos estudar as três leis de Newton, tá? Nesse primeiro vídeo vai ser específico da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei da inércia, vamos pegar alguns exemplos e vamos comentar algumas questões aqui, inclusive questões, uma delas é até do PISM de 2020. Então, vamos lá. Primeira coisa, o conceito básico sobre inércia, né? A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, em alguns livros traz também, assim, falando a lei da inércia de Galileu, porque Galileu teve a primeira ideia, né, sobre isso, então depois foi desenvolvendo até chegar né, no caso em Newton ali. E assim, Newton ele estabeleceu essas três leis, que no caso começa pela lei da inércia, né, passa pelo princípio fundamental da dinâmica ali, da mecânica, né, que é a lei que fala que a força é igual a massa vezes a aceleração, e, e também tem a última lei, né, a terceira lei de Newton, que é a da ação e reação. Essas três leis, elas regem toda a mecânica clássica. Tudo aquilo que a gente conhece sobre movimento aos nossos olhos no dia a dia, são regidos por essas três leis. Então, assim, parece simples o que a gente vai falar hoje sobre inércia, mas foi um avanço muito importante, né? Tudo aquilo que se entende hoje por mecânica, em todas as áreas que você imaginar que demanda aí um esforço, um movimento, uma resistência, né? Ela, no caso, é pautada nessas três leis, tá bom? Então vamos começar pela primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Se um corpo está em repouso, até aqui sublinhado, né? Ele tende a ficar em repouso. Se um corpo está em movimento, retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em movimento. Então, olha só, isso aqui parece ser uma coisa muito simples, né? Ah, professor, eu estou parado comendo meu lanche lá, estou, né, no recreio lá sentado, normal, eu vou continuar ali até que eu saia dali, até que alguém me empurre, sim, verdade, tá? Então, assim, inércia nada mais é do que uma propriedade da matéria. Se você está sentado, parado lá, merendando, se alguém vier te empurrar, ou seja, ele exerceu uma força sobre você resultante diferente de zero, te tirou, te deslocou. Se você está correndo numa velocidade constante, de repente alguém tromba em você, te para, ele te desvia do seu local, do seu rumo, né? Então ele te faz parar, então ele exerceu uma força sobre você, diferente de zero. Então inércia é uma propriedade da matéria. Ou seja, ela nos fala então o quanto que é difícil ou fácil tirar um corpo do seu estado de repouso ali. Exemplo, nós temos essa pedra gigante aqui. E esse carinha aqui está tentando mover essa pedra, né? Um corpo em repouso tende a continuar em repouso, claro. Só que aqui, primeira coisa, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma análise de forças atuantes neste corpo aqui, ó. O que que acontece, ó? Vou aumentar um pouquinho aqui e vou colocar vermelho. Beleza. Então, ah, se a gente for pegar todas as forças que estão atuando nessa pedra, nós vamos começar aqui pela força peso. A força peso é a força gravitacional, puxa para baixo, ok? É o peso dele. Eu tenho a força que o camarada está tentando fazer aqui para tirar, para deslocar essa pedra do local. Eu vou chamar essa força de força F. Eu tenho também uma força de atrito, tá? Vou chamar essa força de FA, tá? E tem uma força que puxa para cima aqui, ó. Empurra para cima, que é a normal. Que força é essa? É a força que a superfície faz na pedra, ok? Então, olha só que interessante. Nós temos quatro forças atuando. Então, é correto falar que quando um corpo está inerte, ele está parado, não existe força atuando sobre ele? Não, não é correto falar. Por quê? É correto dizer que a resultante das forças é igual a zero. A somatória aqui, o somatório, seja igual a zero.
Isso significa que a gente tem que fazer sempre, quando for fazer uma análise de forças, tem que ser feita da seguinte forma: na horizontal, então a gente sempre chama na horizontal de Fx, todas as forças que atuam em x, ou seja, na horizontal, e todas as forças que atuam em y, que é na vertical. Então, fazendo um quadrinho aqui, quem são as forças que atuam na... Eu coloquei FF, né? Vamos colocar o A aqui de atrito. Quem são as forças que atuam em X, que é na vertical? Nós temos aqui força F, que o rapaz, o camaradinho, está fazendo ali, né? Menos a força de atrito. Isso tem que dar igual a zero. Por que eu coloquei menos para a força de atrito? Perceba que elas são contrárias, elas têm sentidos contrários. Então, uma delas tem que ter sinal negativo, ok? E aí isso tem que ser igual a zero. Então, a gente chega na conclusão de que F é igual a FA. Para que haja equilíbrio em X, a força de atrito tem que ser igual aqui à força que ele está tentando fazer. E aí? E em Y? Em Y é a mesma coisa. Eu tenho a normal apontando para cima e tenho a força-peso apontando para baixo. Isso tudo tem que dar zero. Por que eu coloquei a força-peso apontando para baixo como negativo? Tanto faz, eu posso escolher aqui para onde vai ser negativo. Eu escolhi para baixo, mas poderia ser ao contrário. Então, N ele é igual a P. Ok? Então, existe força atuando sobre essa pedra, porém, ela está em equilíbrio, porque a resultante é zero. Tranquilo? Vamos para um exemplo interessante aqui, olha, de um GIFzinho, né? Olha esse exemplo, que legal. Tudo que está em movimento tende a ficar em movimento, correto? Vocês concordam comigo que essas duas sereias, elas estão se movimentando, cerejas, né? Elas estão se movimentando para cá, uma para cá e a outra para cá. Quando elas entram em contato, elas chocam, a água que estava na superfície delas, elas tendem a se manter em movimento. Elas querem se manter em movimento, então elas não vão parar instantaneamente como as cerejas pararam. Elas continuaram. Repare que as gotas de uma continuam o seu movimento para frente e as gotas dessa aqui continuam o seu movimento para cá. Correto? Isso aqui também é uma aplicação direta, né, do entendimento do que é a inércia. Outro que eu acho interessante também é, olha só, esse cara aqui, ó, esse louco aqui, ele puxou de um lado, né? Ele puxou daqui, ó. Ele puxa a toalha de mesa. Os objetos que estavam em cima da toalha, eles estavam em movimento, eles tendem a ficar em movimento. O atrito acabou puxando eles um pouquinho para frente, mas eles tendem a ficar em movimento e o que estava, eles tendem a ficar em movimento, desculpa, eles estavam parados, então eles tendem a ficar parados. Tá vendo, ó? Embora o atrito puxou eles um pouquinho para frente, mas eles estavam parados, tá vendo? Ó, o vaso, a xícara, tinha um prato aqui, parece. E aqui também, eles estavam parados e eles tenderam a ficar parados. Está em movimento tem uma tendência de continuar o seu movimento, e tudo que está parado tem uma tendência de ficar parado. Correto? Vamos para algumas questões, para a gente comentar algumas questões. Eu acho que vai ser interessante aqui. Olha só, vamos comentar primeiro essa questão aqui do pismo, tá? Que é uma questão bastante interessante, 2020, o FJF pismo e o FJF 2020. A mecânica clássica ou mecânica newtoniana, ela permite, já está até marcado aqui, né, a resposta, mas pausa o vídeo, tá? Pausa o vídeo, leia as questões, tá? E eu já tinha feito outro comentário, né? Já tinha feito um outro vídeo sobre essas questões, por isso que já estão respondidas aqui. Mas deixa eu tirar. E aí você pausa esse vídeo, é interessante para critério de estudo, tá? Tenta entender as questões, tá bom? Resolvê-las antes da minha resolução. Vou apagar aqui. Ou melhor, isso aqui eu vou deixar, que vai ajudar a entender, e vou apagar isso. Enfim, vamos lá. Olha só. Então, vamos ler a questão, tá? Você pausa aí, tenta entender, tenta responder e vamos lá. Vamos comentar a questão. A mecânica clássica, ou mecânica newtoniana, permite a descrição do movimento de corpos a partir das leis do movimento. Das leis,
né, que são a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. A primeira lei de Newton para o movimento, ou lei da inércia, tem como consequência que, aí a gente vai analisar um por um. Se um determinado objeto se encontrar em equilíbrio, então nenhuma força atua sobre ele. Isso não é verdade. A gente viu aqui no caso da pedra, que ela está em equilíbrio, correto? Ela está em equilíbrio. Ela está em equilíbrio, porém existem forças atuando. Qual que é o critério para que esteja em equilíbrio? Forças atuantes, todas elas sejam igual a zero. A somatória de todas as forças atuantes seja igual a zero. A força resultante seja igual a zero. Então a A não é a correta. Se um objeto estiver em movimento, ele está sob a ação de uma força. E assim que essa força cessa, o movimento também cessa. Isso não é verdade. Vamos pensar no seguinte. A gente sabe, né, que o Elon Musk, ele está querendo, né, ele está querendo lançar um foguete aí para Marte, né? Então vamos pensar aqui no planeta Terra. O planeta Terra está aqui, tal, beleza. E aqui está Marte. Marte aqui, cheio de... Beleza. Vamos lá. Marte está a uma determinada distância aqui, ó, né? E aí, uma distância considerável. O que vai acontecer? O Elon Musk, quando ele mandar, se ele conseguir mandar uma tripulação, ele vai lançar o foguete dele. O foguete dele vai ter que ter uma propulsão aqui para sair da Terra, né? Atingir a velocidade de escape. E aí, esse foguete, quando ele chegar aqui, ó, quando ele chegar aqui fora da Terra, quando ele estiver no vácuo total, ele não vai precisar mais. Quem é que tira ele do lugar? No caso aqui, é o motor, né? O motor aqui, ó, ele vai jogar, né? Ele lança, ele propulsiona ele aqui, ele lança, queima combustível, a turbina aqui joga ele para frente, correto? Só que quando ele chega aqui no espaço, no vácuo total, aqui a gravidade é aproximadamente zero, correto? Se a gravidade é aproximadamente zero, as forças atuantes sobre ele aqui vão ser zero. Então, qualquer velocidade que ele atingir aqui, sei lá, vamos supor que ele atinja aí uma velocidade de 1000 metros por segundo. Se ele estiver nessa velocidade de 1000 metros por segundo, ele vai permanecer nessa velocidade em linha reta aqui até ele chegar no destino dele. Então, se ele tiver aproximadamente aqui uma linha reta até Marte, e ele tiver na velocidade de cruzeiro, que é a velocidade que ele já vai permanecer aqui e não vai mais perder, gravidade zero, ele não precisa mais, ele pode desligar, tá? Ele pode desligar os motores dele, que aí, ó, né, isso aqui vai continuar voando aqui, ele vai continuar seu percurso sem nenhum prejuízo na sua velocidade, ok? Isso acontece também se você tiver uma superfície lisa, de gelo, por exemplo, né, que é uma superfície que tem aqui um atrito praticamente igual a zero. Se você lançar um disco sobre essa superfície, um disco, e esse disco pegar uma velocidade, você precisa só de uma força inicial, né? Jogou ele aqui uma força inicialzinha aqui no início, chutou ele, sei lá, jogou ele com a mão, ele vai continuar deslizando, deslizando, até que ele caia aqui, ou até que ele caia, ou então que ele passe, né, numa superfície rugosa. Vamos supor que aqui seja uma superfície rugosa, uma superfície atritosa, né, que tem atrito. Aí sim, aí ele vai começar a parar e de repente pare por aqui. Mas desde que não tenham nenhuma força contrária ao seu movimento, ele vai continuar o movimento dele para sempre. Correto? Então, voltando aqui, ó. Letra C, então. Se a soma das forças que agem num objeto for nula, ele estará com velocidade constante ou parado em relação ao referencial inicial. Sim, essa é a correta. Vamos pensar na nossa ideia do foguete. Se a soma aqui for zero, ou na ideia do nosso disco aqui, se a soma for zero, ou seja, né, aquela força que não existe mais força atuando resultante sobre ele, ou a força que vai para frente é exatamente igual a que vai para trás, que puxa para trás, o que vai acontecer? Ele vai continuar com a sua velocidade constante, ou ele vai estar parado, e aí vai depender do referencial inicial. Como assim, professor?
Quem está lá dentro do foguete, ele vai entender, ele vai ver o foguete como parado, correto? Ele não vai ter nenhuma aceleração. Mas para quem está fora, ele vai ver ele em movimento. Movimento retilíneo uniforme. Então, a resposta aqui é a letra C. A gente nem precisava ler mais, mas vamos ler aqui para a gente entender, né, o porquê que as outras não são corretas. Se um objeto se deslocar com velocidade constante, em nenhuma hipótese ele pode ser descrito como estando parado. Não, ele pode. No nosso próprio exemplo aqui, olha, a gente tem um foguete. Você, quando está dentro do carro ou em cima de uma moto, você está ali, às vezes, a 100 km por hora. Quando você olha para o carro, todo mundo que está dentro do carro, tudo que está dentro do carro não parece estar parado, e ele está parado para você. Tudo depende do referencial. Tudo depende de onde está sendo observado esse movimento. Ok? Dois carros com velocidades iguais, 100 km por hora cada um. Quando você olha na janela e olha para o outro, você está a 100 km por hora. Quando você olha para o outro, ele também está a 100 km. A impressão que você tem é dele estar parado. Letra E. Se um objeto estiver com velocidade constante em relação ao referencial inicial, a soma das forças que atuam sobre ele não é nula. É sim, tá? Olha só. Se ele está com velocidade constante, as forças têm que ser nulas, certo? A questão aqui é essa, olha. Quando eu observo isso daqui, eu vejo ele com velocidade constante. Então, as forças atuantes aqui, elas são nulas, correto? Então, resposta correta, letra C. Vamos agora de PUC-Rio aqui, 2008. A primeira lei de Newton afirma que, se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo é zero ou mesmo, letra A, terá um movimento uniformemente variado? Veja bem, olha só, se a soma das forças for zero, ele não tem como ter um movimento uniformemente variado. A gente sabe que o movimento uniformemente variado, ele tem uma aceleração. E aí a gente entra nessa questão aqui, olha. Se a força resultante é diferente de zero, força resultante implica em aceleração, tá? Massa vezes aceleração, correto? Se tem força, existe aceleração e o movimento ele é acelerado, correto? Se existe força, tá? Existe aceleração. Se existe força diferente de zero, existe aceleração. E aqui está falando que o corpo tem a soma de todas as forças é zero. Se a soma de todas as forças é zero, não tem como existir aceleração e o movimento nunca vai ser uniformemente variável. Correto? Letra B. Apresentará velocidade constante? Sim, essa daqui é uma resposta correta. Ele vai apresentar velocidade constante. Ele pode apresentar velocidade constante desde que, né, no nosso referencial aqui, ele esteja em movimento. Ok? Observando ele. Vamos ver a letra C. Apresentará velocidade constante em módulo, mas sua direção pode ser alterada. Se a sua direção está sendo alterada, isso é característica de um movimento circular. Igual essa figura que está aqui, ó. Eu vou até dar uma melhoradinha nela. Digamos que nós temos um círculo, tá? E existe um movimento circular. E existe um raio aqui, né? Esse movimento dessa partícula, ela está se movendo, ora ela está aqui, ora ela está aqui, ora ela está aqui, ora ela vai estar aqui, tá? A velocidade dela aqui sempre vai ser constante, tá? Mas você repare que ela não está mudando sempre de posição, ó. Ela aponta, tem uma hora que ela está apontando para cá, para essa direção, para esse sentido. Ora ela está apontando para cá, ora ela aponta para cá, ora ela aponta para cá. Quando ela está aqui, ela vai estar apontando para cá. Reto, quando ela estiver aqui, ela vai estar apontando para cá. Sempre tangente à trajetória circular. Então, olha só, o que que faz essa velocidade aqui mudar de sentido a todo momento? Uma coisa que chama aceleração centrípeta, que aponta para o centro. E se tem aceleração, tem velocidade, tem força. A força centrípeta aqui aponta sempre para o centro. Correto? Então, ó, se existe força, existe aceleração. Então, não entra no nosso caso que está falando aqui que as forças atuantes sobre o corpo é zero. Apresentará velocidade constante? Sim. No movimento circular pode ser. Mas sua direção pode ser alterada? Se a direção está sendo alterada, existe uma força resultante. E no caso da
movimento circular, essa força chama-se força centrípeta, causada aqui em decorrência de uma aceleração centrípeta. Ok? Então vamos lá. Continuando, então essa da PUC-Rio aqui, questão, né, letra B. Vamos lá. O FMS é comum em filmes de ficção científica que as naves espaciais, mesmo quando longe de qualquer planeta ou estrela, permaneçam com os motores ligados durante todo o tempo de percurso de viagem. Esse fato, e aí, você acha que isso é certo? Pausa o vídeo aí, dá uma lida, né, e vê aí se justifica isso. Justifica, aí tá falando, né? Se justifica continuar com os motores ligados, mesmo fora do planeta, longe de planetas. Aí a primeira fala, se justifica, porque se os motores forem desligados, a velocidade da nave diminuirá com o tempo. Não, ela não vai diminuir. O que faz um objeto parar? Uma força. Uma força pode ser uma força de atrito, pode ser qualquer tipo de força. Mas tem que ter uma coisa, uma causa, tá certo? Para que ele vá parar. Se ele está no vácuo total, não existe atrito, não existe matéria lá para atritar com o seu movimento. A gravidade é praticamente zero. Nada, ninguém vai puxar ele para baixo, para cima, nem para o lado. Então não justifica os motores ficarem ligados. Ele atingiu uma velocidade ali que chama-se de velocidade de cruzeiro, né? Essa velocidade vai ser permanecida forever, para sempre. Até que alguém bata nele, até com a outra força faça-o parar. Então, não se justifica, não é correta, não. 2, se justifica, pois para que qualquer objeto se mova, é necessária a ação de uma força sobre ele. Não, né? Não faz sentido, pelo mesmo motivo que eu já expliquei, né? No nosso caso do foguete, e também falando aqui sobre a opção 1, tá certo? Não tem essa necessidade. Se não tem força contrária, atingir uma velocidade, não tem atrito, não tem nenhuma força que puxa ele para trás, então não precisa, vai ser gasto à toa de combustível, né? Aí 4, se justifica porque se os motores forem desligados, a nave será desviada de forma gradativa, praticamente a mesma coisa, né? Mas não se justifica. 8, não se justifica. Opa, essa aqui pode ser uma correta. Pois, uma vez atingida a velocidade de cruzeiro, a nave seguirá até o seu destino com velocidade constante. Claro, olha só, é o que a gente olhou aqui, observou na nossa questão, né, do foguete, ó. Uma vez atingido uma velocidade, a gente supôs aqui, sei lá, 1000 metros por segundo, ele vai continuar. Então, isso aqui não precisa, tá? Não precisa ter aqui propulsão dos foguetes. Então, essa é uma correta. A 8 aqui é uma correta. Vamos ver se a 16 também é correta. Não se justifica, ok. Pois uma vez colocada no seu rumo, a nave seguirá até seu destino sem desviar-se da rota. Ok, também, essa também está certa. E a questão aqui, ó, vamos prestar atenção, ela pede como resposta a um modelo de questão interessante, ó. Um aumento de tensão que você estiver resolvendo essas questões, presta atenção no enunciado. Dê como resposta a soma dos números das afirmações corretas. Então, 8 com 16, 24, né? Então, resposta correta, 24. Vamos para essa outra questão, que é a nossa última questão, que é da UERJ, Universidade Estadual, né, do Rio de Janeiro. Ela fala o seguinte, ó. Deixa eu limpar essas figuras aqui. Limpar isso aqui para ficar um pouco melhor. Para a gente ver e pegar a figura aqui na sua íntegra, né? Então, assim como a figura é no original. Beleza. Então, deixa eu chegar um pouco mais para perto. Beleza. A figura abaixo representa uma escuna atracada ao cais. Cais, né? Então, ela estava atracada aqui. Então, vamos lá. Deixa-se cair uma bola de chumbo. De chumbo. Quebrar isso aqui. Do alto do mastro. Ponto. Então, a bola, ela foi solta aqui, ó, de cima. Do alto aqui do ponto O. Nesse caso, ela cairá ao pé do mastro, claro, né? Ela vai cair reta. Se ela tivesse atracada, parada aqui, ela vai cair aqui, correto. No ponto Q, ou seja, aqui está o ponto O, certo? Aqui nós temos o ponto O e aqui nós temos o ponto Q. Então, se ela soltou, se ela foi largada daqui, normal, né? Ela vai cair aqui mesmo. Está até um pouquinho deslocado, mas ela vai cair aqui.
Ela vai cair, a bolinha vai cair aqui, correto. Aí vai e fala o seguinte, olha, quando a escuna estiver se afastando do cais com velocidade constante, opa, ela está com velocidade constante. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é, ela estava aqui, ó, ela estava aqui, né? Então, agora ela vai começar a se afastar do cais. E a bolinha está lá em cima. Quando essa escuna estiver se afastando do cais com velocidade constante, então ela tem uma velocidade constante. Ela tem uma velocidade. Isso significa que se a escuna tem velocidade constante, tudo que está nela tem velocidade igual, tá? A bolinha também começou, mesmo ela parada aqui em cima, ela tem essa velocidade para frente. Lembra os exemplos que eu dei dentro de sala? Olha, se eu estiver andando com um pincel na mão, vamos supor que a minha velocidade é 1 metro por segundo. O pincel que está na minha mão também tem 1 metro por segundo, ok? Todo mundo que está aqui dentro, se tiver gente dormindo aqui dentro, tá todo mundo a mesma velocidade que a escuna que começou a se movimentar. Se a mesma bola for abandonada agora com a escuna em movimento, tá? Do mesmo ponto cá de cima, o ponto O, ela cairá no seguinte ponto. Aonde que ela vai cair? Presta atenção, ela estava aqui, aí agora ela vai começar o seu movimento. Então, para a gente que está olhando ela de fora, vocês acham que ela vai cair para trás? Ela vai cair aqui? Ou ela vai cair aqui? Imagina que ela começou o seu movimento e continuou, está continuando o seu movimento. Aí na hora que ela estava aqui, olha, ela lançou a bola. Ela lançou não, ela largou essa bolinha para baixo. A bolinha está caindo. Certo? Ela vai cair dessa forma. Ou seja, quando a escuna estiver aqui no seu lugar, ela vai cair aqui, olha, né, no ponto S. Deixa eu voltar tudo aqui agora. Então ela estava aqui e aí ela andou até cá. Quando ela estava aqui, ela largou essa bola. Só que aí, qual que é a ideia? Quando ela estava aqui atracada no cais, ela começou o seu movimento. Vocês acham que a bolinha vai cair aqui no ponto S? Ou ela vai cair um pouquinho aqui para frente, no ponto R? Ou ela vai cair um pouco mais para frente, aqui no ponto Q? Ou ela vai cair mais para frente, né? Aqui no ponto P? Ou ela vai voltar, ela vai cair aqui no ponto T? Qual que é a ideia? Se eu tenho uma pessoa aqui dentro olhando, né? Fazer um olhão bem grande aqui. Olhando para cima no momento em que ela cai, se você está dentro do carro, dentro de qualquer coisa em movimento, se você joga uma coisa para o alto ou uma coisa cai de cima para baixo, você vai ver ela caindo em linha reta. Então, para nós, ela vai fazer esse movimento, ó. Ela vai cair aqui. Mas para alguém que está aqui, ela fez esse movimento, ela caiu assim. Correto? Então ela vai cair no mesmo lugar, no ponto Q. Tranquilo, pessoal? Então, letra B. Ok? Resolvendo essas questões, a gente vê que a aplicação no caso da lei da inércia, ela é, assim, uma aplicação que aparentemente parece ser simples, né? Mas às vezes choca um pouco com a nossa ideia ideia, assim, nossa ideia primária, né? Do movimento das coisas. Mas é isso aí. Eu espero que esse vídeo aqui, como complemento, né, das nossas aulas, ajude vocês, né? Aí na caminhada. Tá certo? Então, para você que assistiu o vídeo até aqui, pega os outros vídeos que eu vou fazer depois. Eu devo fazer mais um ou dois falando sobre a segunda lei, tá? E a terceira lei de Newton. Estou colocando no YouTube para não pegar o celular de ninguém. Eu acho muito mais eficiente. Tá certo? Então, bons estudos para vocês aí. Deus abençoe. Qualquer coisa, estou à disposição. Até mais. Tchau, tchau.